Graça e paz, queridos, mais um vídeo para o nosso canal, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Eu quero hoje fazer a leitura com você no livro de 2 Reis 5. O título é A Cura da Lepra de Naamã. A palavra do Senhor diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas este grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, e eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto a esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim, o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure de lepra? Vejam como ele procura o motivo para desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes e mandou-lhe esta mensagem: por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vai e lave 7 vezes no rio Jordão a sua pele. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse para se lavar e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. E o profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu senhor vai adorar no templo de Rimão, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Ah, queridos, eu acredito muito que você já deva ter escutado muito a respeito dessa passagem falando sobre Naamã. O que veio ao meu coração a respeito dessa passagem e que eu quero dividir com você
é a respeito de questionamento. Eu acredito que você vai se identificar comigo porque projetamos coisas em nossa vida e acreditamos que elas têm que acontecer conforme a gente acredita que são sinais. Então, nós colocamos muitas expectativas dentro de um processo de milagre, de libertação, de cura divina, de propósitos e promessas do Senhor. E nós queremos ver os detalhes acontecerem, nós queremos e colocamos muitas expectativas, porque tem que ser assim, o Senhor vai me dar um sinal e vai ser desse jeito. Mas, queridos, ninguém nunca vai explicar Jesus. Ninguém nunca vai explicar Deus, porque não há Deus como nosso Deus. E Ele tem a sua particularidade de trabalhar diante de cada situação de cada filho. E eu quero te chamar a atenção para esse momento de devocional com Deus. Porque a vida de Naamã foi direcionada à cura através de uma menina israelita que estava na sua casa cativa. Mas a gente pode perceber que quando ela chama aquele general de meu senhor, e quando ela diz e ela faz uma afirmação, porque a palavra do Senhor diz, um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Ela sabe que há profeta em Israel. E ela sabe que se ele fosse ao encontro do profeta, o profeta tinha poder no santo nome do Senhor Jesus para curar. Então ela era cativa numa terra estrangeira, diante de um senhor enfermo, e ela aponta para o caminho da cura. E o general a ouve e vai ter com o rei. E muitas das vezes a falta de discernimento espiritual, de conhecimento mesmo, cria essa confusão que aconteceu entre os reinos. Porque o rei envia uma carta ao rei de Israel pedindo para que Naamã fosse curado. E quando essa carta chega ao rei, o rei diz, quem sou eu para curar e sarar? Ele teve essa situação como uma afronta. Porque ele era rei, ele não era curandeiro, ele não entendia que havia um profeta no nome do Deus poderoso que poderia fazer grandes coisas por todos os necessitados, por todos os feridos, por todos os enfermos. E às vezes nós vamos procurar recurso, queridos, onde pessoas não foram levantadas por Deus com a unção de cura, com a presença do Espírito Santo direcionada sobre aquela área. E muitas das vezes nós nos envolvemos em situações que criam confusões, como houve aqui. Porque o rei diz exatamente isso. Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure de lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Olha que o coração daquele rei queria ajudar o seu general, mas caiu numa terra. Caiu no coração de um rei de Israel que não sabia como lidar com a situação e viu a situação como uma maneira afrontosa. E nós precisamos vigiar aonde procuramos auxílio, aonde procuramos ajuda, aonde depositamos ali a nossa confiança para com o outro, querido. Nós não vamos a qualquer lugar, nós não abrimos o coração para qualquer pessoa. Nós não pedimos ajuda para aqueles que não estão enxergando a situação. Havia um profeta em Israel e verdadeiramente o rei não poderia ajudar, mas havia um profeta em Israel que mudaria a história daquele general.
E a palavra do Senhor disse: quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que é profeta em Israel. O profeta de Israel precisou intervir para acalmar o furor do rei. E a palavra de Deus diz que então Naamã, com seus cavalos e carros, parou na porta de Eliseu. Eliseu não foi ao encontro do general, mas enviou um mensageiro. E o mensageiro disse: vai e lava-te 7 vezes no Rio de Jordão, e sua pele será restaurada e você ficará purificado. E é aí que eu quero, nessa manhã, entregar a ti a chave que vai acalmar a sua vida em dias de decisão, meu querido. Porque nós colocamos tantas expectativas, nós queremos tanta cordialidade, nós queremos tanto, dentro das nossas expectativas, enxergar que o milagre vai ser tão sonhado quanto nós planejamos, que nós não relaxamos e não deixamos que a vontade soberana do Senhor governe sobre nós. Porque quando a menina diz, a menina fala para procurar um profeta. Então ele vai pedir autorização ao general para sair, para ir ao encontro da sua cura. Esse rei envia carta a um outro rei. O rei recebe como afronta e Eliseu apazigua a situação. E quando enfim é achado o profeta de Israel, e quando o general vai ao encontro, quem chega até ele é um mensageiro. E o mensageiro lhe dá uma ordenança. Ah, meu querido, nós precisamos ficar atento aos sinais. Precisamos saber quando há um direcionamento da parte do Espírito. Porque a palavra do Senhor descreve que Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, que ele invocaria de pé o nome do Senhor e que o seu Deus moveria as mãos sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Quantos de nós vamos falar a verdade? Quantos de nós vamos num culto na expectativa que aquele dia Deus vai nos curar? Que aquele dia vai acontecer um mover e que é pra gente, que Deus vai fazer. E Deus vai fazer mesmo, querido. Mas será que nós estamos dispostos a ser curados da maneira que o Senhor quer que a gente seja curado? Ou dentro da expectativa que nós queremos para entender que ali está sendo feita uma cura? Muitos de nós esperam ser tocado. Muitos de nós esperam uma palavra de profeta. Muitos de nós esperam um culto, né, no Espírito, e vai e acontece. E só acredita que há mover do Espírito dessa forma, querido. Mas eu quero jogar isso por terra. E eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, meu amado. Dentro da minha vida e dentro da sua vida. E não tem lugar para Deus operar, não. Quando o dia do Senhor chega para a sua vida, Deus, quando resolve ouvir as suas orações, Ele se levanta a seu favor. E uma palavra do Senhor muda toda a sua história. Numa pregação tu pode ser curado. Recebendo uma palavra de libertação, você pode ser liberto. Se você tomar posse daquela palavra pela fé, Jesus de Nazaré peregrinou nessa terra e todas as vezes que ele tinha um encontro com uma vida e o libertava e o sarava e o restaurava, ele dizia: a tua fé te salvou. Nós precisamos entender que é mediante a fé. Naamã precisava ter fé sobre a voz do mensageiro. Ele precisava acreditar que não importa se era naquele rio ou se era no rio de Damasco, da onde ele veio. Nós não podemos questionar. Nós não podemos comparar e dizer: ah, mas aonde eu tô é muito melhor do que aonde fulano tá. Não, porque aonde eu tô os milagres acontecem, onde fulano tá nada acontece. Porque aonde eu congrego é uma bênção, mas aonde fulano tá só a graça. Não, queridos, não pense assim.
O Espírito Santo faz morada dentro de nós e ele habita dentro de nós. E a igreja e a noiva somos nós. E aonde você estiver, o nome do Senhor vai ser glorificado, porque os santos estão reunidos para adorar ao Senhor, para aclamar ao Senhor, para bendizer o nome do Senhor. Você é noivo, você é uma tocha viva e acesa. E aonde você estiver, você vai fazer a diferença, porque estás dentro de você o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo faz morada, tudo acontece no tempo e na hora do Senhor. E Naamã sai de lá indignado e muito furioso, a palavra descreve. Mas os seus servos foram com muita compaixão e disse: meu Senhor, se te fizesse uma coisa mais difícil, o Senhor não faria? É só mergulhar. E quando ele mergulhou, a palavra do Senhor diz que a sua pele tornou-se como a de uma criança. Meu querido, eu quero te dizer nessa manhã, primeiro entenda quem és o profeta dessa geração, nesse tempo. Depois eu quero te chamar a atenção para a voz do Espírito, porque Eliseu enviou um mensageiro, mas era um mensageiro por parte de Eliseu. Estava à frente dessa jornada, estava de comum acordo com Eliseu. Muitas das vezes nós não damos crédito aos pequenos. Muitas das vezes nós não ouvimos uns aos outros. E pode ser um mensageiro ou um profeta que está te direcionando para o milagre. Que você nessa manhã possa ouvir a voz do Espírito e não questionar. Mas se tu sabes o que Deus requer de você, não olha para as circunstâncias como Naamã fez, não. Não questione nem fica furioso, não. Apenas obedeça. Que a palavra do Senhor diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E diz que quando Naamã com a sua comitiva voltou, ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora eu sei que não há Deus como nenhum outro lugar, senão em Israel. E meu querido, eu quero te dizer que somos tão agraciados de o Espírito Santo fazer morada dentro de nós. E Naamã precisou percorrer um longo caminho para estar diante de um profeta que o direcionasse ao lugar do seu milagre. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo quer operar os milagres dentro da nossa vida, quer restaurar, quer curar as nossas enfermidades, quer transformar a nossa vida. E o melhor de tudo é que a palavra do Senhor descreve que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que quer dizer que o Espírito Santo é o nosso intercessor. Que você possa dar credibilidade uns aos outros se for homens e mulheres de Deus. Que você possa estar sensível para ouvir o profeta e os mensageiros da parte de Deus. E que quando lhe for proposto algo, se tu sentes que é da vontade do Senhor, que você se apresse a fazer, para que ali você possa ser restaurado, curado e transformado pelo poder do Espírito. O que eu venho nessa manhã te dizer é: não resista à voz de Deus, mas escolha obedecer. No caso de Naamã, ele teve o auxílio dos seus companheiros e a sua pele tornou-se como de uma criança. Eu não sei qual é o milagre, qual é a transformação e nem a renovação que você precisa. Mas eu creio que se tu ouvires a voz de Deus e obedecer, serás sarado, curado e transformado pelo poder do Espírito. Amém? Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Que você seja ricamente abençoado. Se essa palavra tocou o seu coração, eu te convido a compartilhar. Sim, para o maior número de pessoas, para que seja bênção um para com os outros. Se você ainda não curtiu esse vídeo, eu te convido a curtir, a dar o seu like. Se você não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Temos vídeos às terças e quintas. E que seja uma bênção do Senhor para a sua vida.
Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!